imenso estar aqui e hoje poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre um tema tão importante para a nossa vida, que tem a ver com vocação, com carreira, com alta performance. E o tema que eu escolhi hoje para podermos conversar um pouquinho é suas escolhas, seu futuro. Você tem parado para pensar como andam as suas escolhas? Será que você tem feito boas escolhas? Você tem acertado? Pois é, nós somos fruto de nossas escolhas. Logicamente que nós sabemos que várias circunstâncias também influenciam na nossa vida e nas próprias escolhas. Porém, depois que nós atingirmos a maioridade e talvez até um pouco antes, cada um assumindo as suas responsabilidades, seu primeiro emprego, ou depois que começa uma vida de trabalho, às vezes até um pouco antes da maioridade. E aí eu trago para nós iniciarmos uma reflexão, uma perguntinha. Quem é o responsável pelo que acontece em sua vida? Sim, somos nós mesmos. Nós somos os responsáveis pelas nossas escolhas. E junto com as nossas escolhas, nós temos que assumir as consequências dessas escolhas. Não podemos fugir. Nem sempre as escolhas vêm recheadas, cheias de coisas boas e maravilhosas. Porque tudo na vida nós temos os nossos desafios. Para escolhermos algo ou priorizarmos algumas coisas necessárias, nós também devemos o quê? Renunciar a outras ou deixar de lado algumas. Então, escolher não é uma tarefa fácil, porém, através das nossas escolhas, nós vamos alcançar muitas coisas positivas e a nossa própria realização, tanto pessoal quanto profissional. Hoje, neste tempo que é seu, o futuro está sendo plantado. As escolhas que você procura, os amigos que você cultiva, as leituras que você faz, os valores que você abraça, os amores que você ama, tudo será determinante para a colheita futura, já diz Padre Fábio de Mello. Olha que bonito, eu gosto muito desse dizer. Quantas coisas dependem das nossas escolhas, a nossa própria vida e todas as ramificações dela, porque a nossa vida é como uma roda da vida, cheia de caminhos que fazem parte do todo. Parte financeira, parte afetiva, a nossa parte de qualidade de vida, a parte profissional, a parte pessoal, a familiar, enfim, todas essas ramificações ela tem o seu valor próprio, mas cada uma delas tem o seu momento e a sua energia que você precisa disponibilizar a favor da mesma. Então, gente, como andam as nossas escolhas? Sucesso, palavra, tão almejada por todos nós, termos sucesso, atingirmos o sucesso. O que é sucesso para você? Para mim, sucesso é você poder atingir os seus objetivos da melhor forma possível, proporcionando a você resultados eficazes e efetivos. Não precisam ser coisas grandiosas, pequenos objetivos que nós conseguimos realizar no nosso dia a dia já é um sucesso. Eu trouxe também aqui o conceito de Bernardinho de sucesso. Sucesso é um estado de espírito resultante da consciência que você tem de haver se empenhado para ser o melhor que é capaz de ser. Ou seja, tudo que você puder fazer. Quando você, por exemplo, coloca a sua cabeça no travesseiro e percebe que você fez o seu melhor, que você buscou o seu melhor desempenho para poder atingir os seus objetivos,
isso também é um sucesso. Quando você chega e fala assim, eu fiz o melhor que eu pude fazer naquele momento. Isso também é consciência tranquila e também é sucesso. É você saber que você pôde oferecer o melhor que você podia fazer naquele momento. Então, o sucesso é algo assim que realmente a gente, cada um tem a sua opinião, mas é a concretização dos seus objetivos, mesmo que sejam pequenos, mas que seja grandioso sim, em cada passo que nós seguimos na nossa caminhada. O sucesso, ele depende de 3 fatores que eu acho assim fundamentais. Dentre eles, o pensamento. Tudo começa no pensamento. Pensamento que gera um desejo, que gera uma intenção e que gera uma ação, e dessa ação um resultado. E desse resultado, uma consequência. E aí eu te pergunto também, como andam os seus pensamentos? Pensamentos positivos diante da vida? Sabe, um dos nossos principais inimigos são os nossos pensamentos negativos. Os nossos paradigmas, coisas que acabam atrapalhando a nossa vida. Por crenças que muitas vezes nem são porque nós lá no fundo acreditamos, mas porque o senso comum muitas vezes acaba nos passando, ou por conta da nossa educação. Então nós temos que prestar muita atenção no que nós estamos produzindo. Por exemplo, produzindo, lógico, através do pensamento. Vamos supor que eu te ofereça agora um prato delicioso, cheio de limões. Cheio de limões sicilianos, cortadinhos, com aquela casquinha lisinha. Nossa, extremamente suculento. E aí então, eu coloco um salzinho nele e te ofereço. E experimento. E você começa então a experimentar esse limão. Eu tenho certeza que muitos de vocês chegaram até salivar, não é verdade? Mas olha só, olha a força do nosso pensamento. Nós estamos aqui falando apenas, pensando no limão, e aí então nós chegamos a produzir uma reação física através do pensamento. Isso aí comprova como a força do pensamento, ela tem um poder muito grande sobre nós. Por isso, gente, temos que cuidar muito dos nossos pensamentos. Outro fator importante, que também está ligado ao sucesso, são as nossas aptidões, nosso talento, as nossas habilidades, as nossas competências, aquilo que nós somos bons, que desenvolvemos com maior facilidade do que outra pessoa. E aí é importante nós descobrirmos quais são as minhas aptidões. Eu particularmente, eu gosto muito desse lado artístico. Então, se eu me desenvolvesse mais, eu poderia produzir, eu até já pintei algumas telas, eu até tenho na minha residência algumas telas, uma outra oportunidade eu mostro. Tenho uma facilidade para poder escrever, e, enfim, e algumas outras. Já não sou muito boa na cozinha, lógico que a gente pode desenvolver algumas habilidades. Mas, gente, são coisas que nós temos que prestar atenção. O que você acaba fazendo que acaba encantando o outro? Se você, por exemplo, tem o dom para cantar, e isso também é algo que está aí dentro de cada um de nós. Então tem uns que têm uma maior probabilidade dessa habilidade ser desenvolvida ainda melhor do que o outro. Então, aptidão e talento. É importante nós descobrirmos quais são as nossas aptidões, quais são os nossos talentos. E o terceiro fator é a atitude. Atitude, ação. Nada acontece se nós não tivermos uma atitude.
atitude diante da vida, atitude em pequenos comportamentos. Às vezes a gente, por um simples ato de você pegar um telefone e ligar para um cliente, isso pode ser uma coisa muito importante. Às vezes você precisa fazer um trajeto que talvez você ache que é muito longe, enfim, mas se você toma atitude aquele dia e dali você tem a criatividade, a iniciativa de transformar esse trajeto em oportunidades, nossa, quantas coisas você pode conseguir. Então, gente, a atitude faz toda a diferença. Pensamento, aptidão, talento e atitude. São 3 fatores que fazem toda a diferença para obtermos o sucesso que tanto desejamos. Eu trouxe um conceito aqui de talento. Talento é a habilidade que temos de desenvolver cada atividade com uma facilidade maior que outras pessoas. Às vezes, o meu colega, ele tem uma habilidade muito maior de, por exemplo, utilizar meios da internet, né, de redes sociais, com muito mais facilidade do que eu, que particularmente tenho as minhas restrições. Mas, logicamente, que nada que eu não busque um autoaperfeiçoamento, né, e um desenvolvimento possa melhorar. Mas, por exemplo, o meu colega que já tem um pouco mais, ou até muito mais habilidade do que eu, ele vai conseguir muito mais rápido. Então, isso é talento. A força dos modelos mentais. Nós estamos aqui falando sobre como é importante os pensamentos para a nossa vida, né? Para as nossas escolhas, para a nossa carreira, para podermos atingir objetivos e resultados eficazes. Nossos pensamentos e ações, eles são afetados pelos modelos mentais que mantemos. Esses modelos, eles definem nossos limites ou abrem oportunidades. Então, como é importante, são as crenças que muitas vezes, como eu falei lá no início, nós carregamos já arraigados dentro de nós, pela nossa educação ou pelo meio que nós vivemos. Por isso que muitos dizem, e eu concordo, como é importante nós estarmos próximos de pessoas prósperas, de pessoas positivas, de pessoas de sucesso, porque aí elas vão nos transmitir e vamos estar junto, né, no meio de pessoas que vão trazer coisas positivas, pontos a melhorar, mas sempre para o lado bom e positivo. Muito importante estarmos perto de pessoas de sucesso, de referências, né, de mestres. Então isso é muito importante. Eu trouxe aqui para vocês algumas frases, né, dentre tantas que existem. Se nós fôssemos aqui colocar diversas metáforas, né, ou ditados populares, quanta coisa nós íamos ver que nós acabamos que vivendo, mesmo que inconscientemente ou subconsciente, algumas atitudes conforme a frase. Então eu trouxe aqui algumas, vamos ver se vocês se identificam com alguma delas. Por exemplo, não sou criativo. Criatividade é coisa de artistas. Já tentei, não deu certo, vão rir de mim. Time que está ganhando não se mexe. Sempre foi assim, por que mudar? Alguém já pensou e não deu certo, então por que eu vou tentar novamente? Se fosse bom, já teriam inventado antes. Vão te chamar de louco, de ridículo. Você deve estar brincando. Semana que vem, vamos criar. Ou aquela velha frase, segunda-feira eu começo. Temos que acertar logo. Isso, pessoal, são algumas delas.
Se identificaram? Pois é. Quantas vezes nós somos os nossos principais inimigos? Nós muitas vezes nos boicotamos. Por que será? Por que muitas vezes nós não validamos a nossa grandiosidade da nossa existência? Muitas vezes nós não nos validamos da nossa capacidade, do nosso potencial, até mesmo da nossa inteligência. Pois é. Isso é algo que faz muita falta e pode atrapalhar muito o nosso sucesso, que é a falta de autoestima, a falta de autoconfiança, de você acreditar em você e validar-se. Não existe nada melhor, nenhum reconhecimento maior do que aquele que nós temos para com a nossa pessoa. Pois é, vocês devem então estar perguntando: puxa vida, e agora, o que eu faço? Como que eu posso mudar? Realmente eu tenho dito algumas palavras negativas na minha vida, o meu modo de agir tem que ser renovado, eu preciso mudar. E que bom, porque todos nós temos uma chance e hoje, aqui nesse momento, é uma oportunidade. Eu trouxe para vocês essas reflexões, para podermos realmente parar um pouquinho e pensar. E quem sabe, se for para melhor, corrigir o rumo. Por isso, a arte de reinventar-se. Nunca é tarde para você se redescobrir. E o que é reinventar-se? Reinventar-se, eu acho isso tão lindo. Reinventar-se é você poder olhar para a sua vida, tomá-la em suas mãos e dar um novo sentido e direção a ela. Não precisa, às vezes, ser uma mudança tão radical. Às vezes sim, mas outras é apenas uma correção de rumo. Então aproveite, porque isso pode fazer uma grande diferença na vida. Apenas uma correção. Mas isso tudo exige algo que é importantíssimo, que é o nosso autoconhecimento, que daqui a pouquinho nós vamos falar. Todos possuem vontade de vencer, mas poucos possuem a vontade de se preparar para vencer. Não adianta você só sonhar, não adianta os seus sonhos ficarem somente nos seus pensamentos, senão pode virar uma ilusão. Você só vai conseguir concretizar os seus sonhos a partir do momento que você começar a se preparar para vencer. E isso requer, dentre aqueles 3 fatores, atitude. Então, pensamento, aptidão e atitude. Isso aqui é um pequeno trecho que eu trouxe do livro de Lungerberg e acho muito interessante. A carreira, sim, ela tem uma relação íntima com os objetivos de vida, os projetos de realização pessoal, o propósito e a missão de vida. Todos nós temos dentro de cada um de nós um potencial específico para desenvolver. Mas precisamos acreditar. Acreditar que temos esse potencial. Todos nós temos. Cada um precisa então buscar esse aprimoramento e esse desabrochar. Sim, desabrochar. Desabrochar o que você tem melhor. Porque muitas vezes, por conta de todas aquelas crenças que nós vimos, das conservas, sociais, acabamos o quê? Nos retraindo. E nós acabamos perdendo o que é tão importante e que uma criança tem. E eu acho que é tão importante, às vezes, nós resgatarmos a nossa criança interior,
que é a criatividade e a espontaneidade. Então, a carreira tem tudo a ver com a nossa essência, com a nossa espontaneidade, e temos que buscar alinhar a nossa carreira, o empreendimento, né, o nosso negócio, a nossa profissão, aquela que nós escolhemos para construir o nosso futuro da melhor forma possível, e que ela esteja bem alinhada com a nossa missão, com a nossa razão de existir. E quando eu falo em missão, em razão de existir, sabe quando você está diante de uma situação ou fazendo algo que realmente tem a ver com a sua essência? O seu olho brilha. Acabamos fazendo as coisas com muito mais entusiasmo e paixão. Isso é essência. Quando você faz algo que você está desmotivado ou com um fardo, um peso muito grande, é preciso rever. Alguma coisa está pegando. Lógico, nós sabemos também que nem tudo é um mar de rosas, né? Trabalhar dá trabalho, como diz o empresário Edson Lopes. Nós também muitas vezes temos o quê? Que está lidando com clientes, pessoas difíceis, né? Às vezes tendo que renunciar a algumas coisas, nosso final de semana, às vezes, né, uma saída com a família, porque você precisa estar estudando, se preparando para um concurso, ou mesmo, né, preparando uma palestra, ou, né, estudando para passar na prova. Então as coisas assim, nós não temos tudo a todo momento do jeito que nós queremos. Então, existem as renúncias, mas é como uma ciência, né? Como eu falo, a ciência é como cultivar um jardim. Então, nós vamos escolher o local, a terra, vamos escolher comprar a semente, lançar a semente nesse terreno, que precisamos antes fazer todo um estudo para ver se esse terreno é fértil. Dali então lançamos a nossa semente, que preferencialmente seja de boa qualidade também. E então vamos o quê? Regar, adubar, cuidar desse terreno, dessa semente, para que ela venha o quê? Germinar e produzir bons frutos. E isso exige o quê? Trabalho, cuidado e zelo. Então realmente nós temos que cuidar desse solo, né, da nossa vida, né, de cada passo, de cada escolha que nós fazemos para ela. O poder do autoconhecimento. Bom, estamos falando de tantas coisas aqui, essência, propósito de vida, falando de escolhas, mas algo que é muito importante também é o autoconhecimento. É você saber quem você é, o que você gosta, né? O que você acha que você tem, né, para poder oferecer de melhor. São os seus pontos fortes, mas também nós temos que ser humildes e reconhecermos o quê? Que nós também temos pontos desafiantes e a melhorar. E isso também precisa de escolha e de atitude em assumir e tentarmos a mudança para melhorar a nossa alta performance, porque todos nós buscamos o quê? Poder atingir um grau elevado na carreira, né? Estar bem com a família. Isso tudo exige o autoconhecimento. O que eu posso estar melhorando também. Propósito de vida definido é você saber então qual é a sua razão de existir, sua missão de vida, assumi-la e realmente buscar cada vez mais poder proporcionar não só a você, mas a todos que estão à sua volta, ao mundo ao seu redor, o que você tem de melhor, que é a sua essência. É um trabalho que requer mesmo um autoconhecimento e muitas vezes
nós buscamos até ajudas de alguns profissionais para poder nos ajudar, nos orientar a encontrarmos. Hoje em dia nós sabemos que a psicologia vem para ajudar, um coach, né? O coach que também está aí super, né? Todo mundo abraçando e indo atrás, né? Do método coaching também ajuda muito, né? As próprios alunos, né? Que estão buscando, né? Saber qual é a sua vocação, o que eles buscam uma orientação profissional, fazem testes, né? Vocacionais, enfim. Então, nós temos que também buscar ajuda em alguns momentos, quando nós nos percebemos que precisamos dela. Então, isso é uma atitude que eu acredito ser dignificante. É a humildade de você buscar ajuda para você se encontrar e encontrar o caminho mais acertado. Eu gosto muito dessa frase aqui, desse dizer, né, de Washington Oliveto. Eu acho ele tão legal e eu sempre procuro levar em todas as minhas palestras. Eu admiro muito. Cada pessoa nasce para uma coisa na vida, mas poucas têm a sorte de descobrir qual é a sua coisa. E por isso são poucas as que são felizes e bem-sucedidas em seu trabalho. Em 2005, eu me formei em 1996 em psicologia. Em 2005, vamos dizer que eu tive uma pausa, um momento, um conflito na questão profissional, não pela psicologia, mas revi algumas coisas e acabei então buscando ajuda, e lá encontrei o sentido. Quando eu me inspirei numa palestrante e falei, puxa vida, eu quero ser que nem ela. Só que ser que nem ela, ninguém é igual a ninguém. Nós temos a nossa própria individualidade, a nossa própria identidade. Mas é muito importante nós termos referências, pessoas para nos inspirarmos. E aí então eu retomei e tive um encontro novamente com a minha essência, e aí eu redescobri, vamos dizer, reinventei um pouco a minha carreira e descobri a minha coisa. Estou aqui fazendo o que eu mais gosto. Então eu achei a minha coisa, e aí eu te pergunto, e você? Você já achou a sua coisa? Eu torço para que você ache o mais rápido possível, se ainda não achou. Mas busque ajuda se for necessário. Inteligência emocional. Equilíbrio entre a razão e as emoções. Como nós precisamos desse equilíbrio. Nós que somos movidos, muitas vezes, por tantas emoções, dentre elas amor, raiva, inveja, medo, ciúme, tristeza, rancor, melancolia, entusiasmo. São tantas as emoções que fazem parte da gente, a paixão, né? E aí nós precisamos o quê? Saber equilibrar-nos. Equilibrar para que possamos ser pessoas centradas. E isso cada vez mais o mercado de trabalho vem buscando profissionais equilibrados. Profissionais, logicamente, que precisam ter suas competências, mas profissionais que desenvolvem cada vez mais essa inteligência emocional. Essa foto aqui eu gosto bastante também, é uma foto que ela transmite para mim a percepção do equilíbrio, da força, né? De você estar centrado, de buscar, né, essa energia interior, esse poder pessoal também que nós temos e que temos que cada vez mais deixá-lo vir e tomar conta da gente. A inteligência emocional, ela nos ajuda muito. Primeiro, para ajudarmos a desenvolver cada vez mais essa inteligência emocional, a autoconsciência. Primeiro, você precisa reconhecer e assumir as emoções que você sente.
Você precisa, às vezes a gente está sentindo, acaba agindo alguns comportamentos, né, impulsivamente, a gente nem para pensar. É aquela velha história, assim, respira 10 vezes, 13, 10 vezes, antes de tomar uma atitude. E isso tem tudo a ver mesmo, porque é uma forma de você poder se conectar e ver que emoção que eu estou sentindo, para não agir de forma impulsiva. A autodisciplina e o autogerenciamento das suas emoções, né? A forma como você vai canalizar e distribuir da melhor forma possível, sem prejudicar nem a você e nem a uma outra pessoa. A empatia, uma pessoa que tem a inteligência emocional bem desenvolvida, ela tem uma capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir o que o outro sente, aí entra também a questão do respeito, porque ela compreende. Isso não significa que você precisa aceitar o jeito do outro, mas sim você acaba compreendendo, e essa sintonia ela ajuda muito nas relações interpessoais. E a habilidade social, né? Quanto mais inteligência emocional, mais jogo de cintura você vai ter, vai poder influenciar mais as pessoas, vai desenvolver mais esse dom de persuadir, desenvolver e orientar também outras pessoas, né? Grandes líderes, eles têm a inteligência emocional bem desenvolvida e é algo fundamental, uma competência que temos que buscar cada vez mais esse equilíbrio. Um outro fator importante, né, para as nossas escolhas, né, terem fundamentos e serem melhores, acertadas, é a autoconfiança, né? Nós falamos já um pouquinho. Acreditar em você, acreditar na sua capacidade. Aqui já dizia Ayrton Senna: quando penso que cheguei ao meu limite, descubro que posso ir além. Isso é verdade. Quantas vezes na nossa vida nós achamos que estamos sem forças, que já demos o máximo que nós achávamos que podíamos dar, e de repente você percebe que você pode ainda mais. Então, gente, acredite em você. Acredite que você pode fazer diferença. Acredite que você é individual, você é único. Cada um tem o seu valor próprio e cada um de nós viemos para esse mundo para colaborar e contribuir para um mundo melhor, mais justo e buscarmos a felicidade. Sim, essa felicidade, porque eu acredito que todos nós estamos aqui também para usufruirmos o melhor que a vida pode nos oferecer. Resiliência, uma palavra já bem conhecida e que traz com ela 5 características que são muito importantes para o nosso sucesso. Também o mercado de trabalho tem buscado entre seus profissionais pessoas resilientes, pessoas com essas 5 características que ajudam muito, né, nos resultados da empresa. Dentre eles, foco. Nós precisamos saber o que nós realmente precisamos fazer, o que queremos fazer. Proatividade, termos atitude diante da vida, não ficar que o outro fique pedindo. Precisamos ser flexíveis. A flexibilidade é importantíssima hoje, com tantas mudanças acontecendo, precisamos ter essa capacidade de nos adaptarmos em situações adversas. Organização é uma outra característica importante de uma pessoa resiliente. Organização é uma pessoa que consegue administrar melhor o seu tempo, ela otimiza o seu tempo com a sua organização. E também, vocês sabiam que pessoas organizadas transmitem sucesso? E, por último, a positividade, que nós falamos lá no início da nossa palestra. Ser positivos diante da vida. Como é ruim você estar próximo de pessoas que ficam o quê? O tempo todo
reclamando. Não, nós precisamos ser mais positivos e otimistas. Então, as 5 características, só para a gente lembrar: positividade, flexibilidade, foco, organização e proatividade. E a resiliência nada mais é do que você enfrentar situações adversas, difíceis, problemáticas, sem ficar frustrado, mas sim encontrar soluções mesmo nas dificuldades. Sonhar. Como está a sua capacidade de sonhar? Você tem sonhado? O sonho, ele é fundamental, porque é dali que vem o nosso combustível para podermos caminhar e vivermos a nossa vida. Ter objetivos. Se podemos sonhar, também podemos tornar nossos sonhos realidade. Já dizia Walt Disney. Se você tem sonhos, busque encontrá-los. Não saia correndo atrás dos seus sonhos. Não, porque ele pode correr e você pode cansar. Mas sim, busque-o a encontrar. Esse encontro é que vai fazer a sua vida mais feliz e realizada. Eu trouxe aqui para vocês uma regrinha que ajuda muito na realização dos nossos sonhos e das nossas metas. É o projeto de vida, é uma regrinha que se chama SMART. O SMART nada mais é do que é uma ferramenta muito utilizada no planejamento estratégico, né, por administradores, também nos projetos gerenciais, né, na própria gestão, né, de pessoas. Nós utilizamos bastante isso. Primeiro, encontre a sua meta, tenha o seu sonho claro, específico, saiba realmente o que você quer. Mensurável, né? Mensure, quantifique o quanto que você quer disso. Eu gostaria de, até o final do ano, atingir tantos clientes. Ok, coloque no papel quantos clientes você quer atingir, quantas vendas você tem que fazer. Coloca no papel. Eu gostaria de, vamos supor, gostaria de emagrecer até o final do ano. Ok, quantos quilos você gostaria de emagrecer? Então nós temos que quantificar. Tem que ver se é um sonho atingível, uma meta atingível dentro do prazo que você estipulou. Não adianta você estipular um prazo que não seja coerente com a realidade. Então tem que ser uma pessoa realista, senão vai viver frustrado. Relevante, tem que dar prioridade, a sua energia ela tem que estar com foco, né? Focado para a realização desse objetivo, desse sonho, e tem que delimitar o tempo, um prazo para se cumprir. Logicamente que deveríamos seguir o mais precisamente possível, embora a flexibilidade também nós precisamos. E muitas vezes no meio do caminho podem acontecer algumas situações que nós vamos ter que rever. Né? Isso não significa que é um fracasso, né? Mas sim precisamos ser flexíveis também. Estamos terminando nossa palestra e aqui eu trago os principais inimigos do nosso sucesso, né? Esses inimigos também que atrapalham a nossa carreira, a descoberta da nossa essência, esses inimigos que muitas vezes atrapalham o nosso desempenho profissional para atingirmos a nossa alta performance. Dentre eles, culpar o outro. Tudo nós culpamos. Acabamos sempre colocando e jogando a culpa no outro dos nossos fracassos ou das nossas impossibilidades. Justificamos, achamos desculpa para tudo. Reclamamos muito, isso já virou um hábito muitas vezes.
nem temos consciência do quanto que nós reclamamos, e protelar. Deixa para segunda-feira, deixa para semana que vem, e as coisas vão caminhando, e o tempo vai passando, e a vida vai passando, e assim nós vamos perdendo o controle e o sentido da nossa vida. E eu finalizo então com algumas dicas de ouro. Olha a foto aqui, hein, gente? Todo pra você, hein? Tô brincando, mas vamos lá. Algumas dicas de ouro. Dentre elas, então, decida qual é o seu propósito de vida. Transforme esse propósito em um conceito, em uma missão. Crie por escrito um plano de ação, uma estratégia. Procure fazer o SMART, a regrinha do SMART, que vai te ajudar bastante na otimização dos seus resultados. Procure a cooperação amistosa de outras pessoas. Ninguém alcança o sucesso sozinho. Precisamos de braços dados, precisamos de pessoas conosco. Não se esqueçam jamais disso. Invista nas pessoas. Cultive amigos e uma rede de relacionamentos. Tão importante o networking, estarmos em rodadas de negócio, em treinamentos, em congressos, né? Se uma pessoa te convida para você prestigiá-lo num evento, né? Vá, né? A gente precisa saber doar um pouco mais, saber trocar um pouco mais. Não podemos ficar só no nosso, olhando só para nós mesmos, as coisas que tem a ver para o nosso ganho, mas a gente tem que aprender a doar mais, trocar. Às vezes uma pessoa fica tão feliz pela sua presença, por você poder ter somado com ela, e isso pode proporcionar tantas coisas positivas no seu futuro. Cuide com carinho o que é seu e valorize suas conquistas, né? Tudo que você conquistar, tudo que você produzir, né? Bate palma. Você merece, aplauda, porque a sua conquista está fazendo parte do livro da sua vida. Tenha coerência no seu pensar, no seu sentir e no seu agir. Não adianta escolher uma profissão pensando só no dinheiro, ou somente porque a família já tem toda uma carreira, né, dos pais ou de familiares. Não. Você precisa também estar sendo coerente com o que você sente, o que você pensa. Senão eu chamo isso de traição com você mesmo. Então, nós temos que cuidar muito disso. Busque o conhecimento contínuo. Nós sempre temos o que aprender e também sempre temos o que oferecer, o que ajudar o outro. Então a busca contínua do conhecimento ela é essencial para o seu crescimento. Nunca estamos totalmente preparados e isso é um desafio constante para buscarmos sempre a melhoria. Esses dias eu estava num grande congresso de mulheres e Ângela Irata estava presente, grande executiva que lançou as Havaianas aí no mercado internacional, e ela falou uma coisa seguinte que eu gostei bastante. Ela disse, para mim, eu nunca acho que eu já atingi o sucesso. Porque se eu achar que eu atingi o sucesso, eu vou me acomodar. E é exatamente isso, né? É uma busca constante. E o bem-estar, para finalizarmos, esse bem-estar que é a sincronia com a nossa vida pessoal, financeira, profissional e também a espiritual. Eu quero agradecer muito a vocês, um grande abraço. Não se esqueçam que você pode fazer a diferença.
sucesso e escolha bem, porque suas escolhas é o seu futuro. Tudo de bom para você.